Bom, nós vamos resolver essa questão do PAS de 2019, a questão número 13, que vai tratar do assunto, do conteúdo conjuntos numéricos. E aí, dentro dos tópicos aqui, vai ser abordado os números naturais. E também acaba tratando de maneira um pouco secundária, mas também é abordado, o tópico 2 aqui, teoria dos conjuntos, representações de conjuntos, tá? E também, de certa maneira, operações entre conjuntos, se bem que isso de maneira mais implícita, tá? Essa questão também, ela é interdisciplinar com biologia, tá? Aqui na tabelinha a gente pode ver isso, ó, do Enem de 2019, questão 13, interdisciplinar com biologia, e aí ela vai tratar de conjuntos numéricos e teoria de conjuntos, tá? Bom, a ideia aqui é que a gente resolva os itens de matemática, né, já que é uma questão de biologia e matemática, a gente vai tratar do assunto de matemática, e na resolução da questão eu vou retomando alguns conceitos que vocês devem saber, tá, para poder resolvê-la. Começando aqui com a leitura, né? Considere um ambiente hipotético e delimitado no qual habitam 4 comunidades de seres vivos, A, B, C e D. Suponha que os indivíduos dessas comunidades sejam identificados por XI com I pertencente a N, de tal modo que a gente tem aqui A, B, C e D, né, com as respectivas descrições de propriedade, e aí pede para a gente assinalar o que for correto. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber nessa questão é o significado disso daqui, ó, I, Ezinho, N, né? Então, ele está falando que o I pertence aos naturais. Quem que são os números naturais? São os números provenientes da contagem de coisas, pessoas, objetos, né? Seres vivos. E aí, quando a gente vai fazer esse tipo de contagem, a gente não conta meio ser vivo, menos 3 seres vivos, raiz de 4, raiz de 3 ser vivos, né? A gente conta ou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante infinitamente, né? Então, esse é o conjunto dos naturais, é o conjunto que a partir do 0 a gente aumenta sempre uma unidade ao número anterior e vai obtendo o número seguinte, tá? Então, quando ele fala que o I pertence aos naturais e ele fala que os indivíduos vão ser identificados por XI, significa que você vai trocar o I, que é o índice aqui, por alguns dos números naturais, de acordo com a descrição de cada conjunto, tá? Então, é importante, né, que aqui saiba quais são os números naturais para você poder depois fazer o que a gente chama de indexação, né? Quando ele fala XI para representar os indivíduos da comunidade, é como se ele tivesse... quando a gente faz uma chamada, né, em que a gente troca o nome das pessoas por números, então, o fulano é o 1, o 2, o 3, então, em vez de falar fulano, ciclano, beltrano, você vai falar 1, 2, 3. Então, você está identificando cada indivíduo por um número, tá? De forma que esse número vai indexar esse X aqui que está representando cada elemento, tá? Com relação aqui à parte de conteúdo, né, além de tratar dos números naturais, como eu falei, ele vai tratar na teoria de conjuntos da representação de conjuntos, tá? Então, a gente tem 3 formas de representar conjuntos, que são a descrição do conjunto por uma propriedade, que é o que a gente tem aqui na nossa questão, né? Eles identificaram os conjuntos por uma propriedade. A gente pode representar também elemento a elemento, que é o que a gente chama de representação por enumeração, que foi o que eu fiz aqui e que já configura a resolução, digamos assim, da questão, né? Então, a enumeração. E a gente também pode representar um conjunto por diagrama, né? Diagrama de Euler-Venn ou Venn-Euler, só que eu vou chamar de simplesmente diagrama, tá? O diagrama, ele é um desenho. A gente faz geralmente uma oval, né? E dentro dessa oval você coloca os elementos. É como se fosse a enumeração, né? Você colocar elemento por elemento, só que em vez de colocar isso entre chaves, a gente coloca dentro dessas ovais aqui, tá? Quando a propriedade, o que ele vai me dar é uma característica, como o nome já fala, uma propriedade dos elementos desse conjunto. Então, olha só como ele começa, né? Ele começa falando que o conjunto A é formado pelos elementos XI
de maneira que esse I esteja entre 3 e 10, porém sem incluir o 3 e o 10. Ó, esse sinal aqui, que é o sinal de menor, né? Ele está falando, ó, que o seu I ele tem que ser maior que o 3, ou o 3 menor que o I, né? E também que o I tem que ser menor que o 10 dentro dos naturais. Então, como é que eu faço para formar o conjunto A? Eu venho aqui dentro desse conjunto principal, que a gente chama de conjunto universo, né? E aí, dentro desse conjunto universo é que eu vou escolher os elementos aqui do meu conjunto A, de acordo com essa propriedade, tá? Então, vejam que eu peguei, ó, x4, x5, x6, x7, x8, x9, tá bom? Ou seja, de acordo com a propriedade fornecida, eu consigo enumerar os elementos do meu conjunto, tá? Visualizar um a um. E aí eu vou fazer a mesma coisa com todos os outros, tá? Sempre tomando cuidado com esse sinal aqui, com esse símbolo, né? Que, diferente do anterior, ó, é o de menor ou igual. Esse símbolo aqui, ele inclui o seu limitante inferior nos elementos do conjunto. Então, ele está falando que o 8 é menor ou igual ao I e menor que o 16. Então, o 8 ele vai estar no meu conjunto, e aí eu vou pegar a partir do 8 todos os naturais menores do que 16, né? Então, eu vou até o 15. Então, vejam que esse conjunto aqui B, ó, ele está com os índices Is dentro, né, contido no meu conjunto principal, que é dos naturais, obedecendo essa propriedade, tá? O próximo aqui, que é o conjunto C, ele vai incluir o limitante inferior, por conta desse sinal aqui de menor ou igual, e também o limitante superior, ó. Então, eu falo que o 3 tem que ser menor ou igual ao I, menor ou igual ao 10. Então, significa que eu incluo tanto o limitante inferior 3, quanto o limitante superior 10, além de todos os que estão entre eles no conjunto dos naturais. Então, ficaria x3, x4, x5 até o x10, tá? E, por sua vez, o conjunto D também vai incluir os dois limitantes, né? O inferior, que é o 1, e o superior, que é o 3, certo? Então, eu tenho aqui, ó, a representação por propriedade, por enumeração, e agora eu vou também, apesar de isso não ser essencial para a resolução, tá? Mas eu também vou incluir o diagrama aqui, a representação, só para servir como uma revisão e uma explicação também, tá? Então, no diagrama, eu tenho que colocar os elementos aqui, mas de maneira que eu também veja as relações entre eles, né? Então, veja aqui, eu tenho o conjunto A, B e C com alguns elementos em comum, né? Ó, por exemplo, o x8 e o x9, ele aparece no A, ele aparece no B e ele aparece no C, tá? Então, eu vou no diagrama colocar esses elementos na região em comum ao A, ao B e ao C, que é o que a gente chama de interseção, tá? Então, aqui eu vou colocar só os números, tá, pessoal? Não vou colocar o X junto para não ficar muito carregado de coisas. Então, o x8 e o x9, ó, eles ficariam nessa região, que seria a interseção, ou os elementos em comuns ao A, ao B e ao C, tá? Bom, vou ver se tem mais alguns elementos em comum aqui entre os conjuntos, tá? Ó, vejam que eu tenho o x4, ele tá no conjunto A e no conjunto C. O x5 também está no A e no C. O x6 está no A e no C. E o x7 está no A e no C. Então, aqui, quando eu vou colocar esses elementos, o 4, 5, 6 e 7, eu coloco eles na região de interseção do A com o C, que seria essa daqui, ó. Então, ficaria o 4, o 5, o 6 e o 7, ó. Então, o 4, 5, 6 e o 7 estão no A e no C, porém não estão no B, por isso que eles não ficam nessa região de interseção, tá? Bom, tenho mais um elemento aqui em comum entre o B e o C, ó. Vejam que o x10 ele faz parte do conjunto B e do conjunto C. Então, ele ficaria nessa região de interseção entre o B e o C, porém sem interseção com o A, tá? Bom, o do conjunto A, vejam que eu já coloquei todos, tá? O do conjunto C, faltou o x3, né? O x3, ele vai fazer parte também, ó, do D.
Então, o x3 ele estaria na interseção entre o C e o D, ó. Estaria nessa região aqui. Ah, eu esqueci de colocar aqui o roxinho, é o D, tá? E aí, falta só completar com os elementos x1 e x2. x1 e x2, eles estão apenas no conjunto D. Então, fica nessa região aqui, ó. E no conjunto B, eu tenho o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15, que também estão só no conjunto B, não pertencem a nenhum outro conjunto. Então, eles ficariam nessa região aqui, ó. 11, 12, 13, 14 e 15. Tudo bem, ó? Então, essa seria a representação por diagrama dos conjuntos A, B e C, tá? Então, propriedade é quando você descreve por meio de símbolos ou até mesmo por meio de frases, tá? Uma propriedade de todos os elementos daquele conjunto. A enumeração é quando você coloca todos os elementos do seu conjunto, separados por vírgula ou ponto e vírgula, dentre chaves. E o diagrama é quando você coloca os elementos do seu conjunto, como se fosse uma enumeração, porém entre ovais, né? E aí também nessa representação você procura colocar elementos comuns em regiões comuns também do seu conjunto, certo? Então vamos aos itens matemáticos da questão agora, tá? Bom, o primeiro item que a gente tem, ele é de biologia, então a gente vai pular. Vamos para o 2. As comunidades A, B e C possuem alguns indivíduos pertencentes a uma mesma população. Isso é correto e fica bem evidente no diagrama, né? O diagrama é a melhor forma de ver isso, ó. Vejam que essa região aqui, ela é a região comum ao conjunto A, ao conjunto B e ao C. Então, eu tenho dois elementos aqui que estão nos três conjuntos ao mesmo tempo, portanto, isso é verdadeira, né? Eles não especificam quantos, né? Falam apenas alguns. Então, nós temos alguns indivíduos, no caso aqui 2, que pertencem às comunidades A, B e C, tá? O item 4, ele é de biologia. O 8, a população que habita simultaneamente as comunidades A, C e D é constituída por um indivíduo. Vejam que, na verdade, eu não tenho nenhum indivíduo que pertença a A, C e D, né? Eu tenho que pertence ao A e ao C, eu tenho que pertence ao C e ao D, porém, ó, eu não tenho nenhum indivíduo que pertence aos três conjuntos ao mesmo tempo. Então, a 8 é falsa, tá? E a 16, as comunidades A e C têm exatamente os mesmos indivíduos. A gente percebe aqui claramente no diagrama que não, né? Ou até pela enumeração. A gente tem o 3 e o 4, o 3 e o 10, desculpa, aqui, que pertencem ao C, porém não pertencem ao A. Então, a gente não pode dizer que eles têm exatamente os mesmos indivíduos, tá? Só para deixar aqui resolvido, né? Apesar de a gente aqui fazer só de matemática, mas o gabarito oficial, ele também indica a 4 como correta, né? Então, a somatória dessa questão aqui seria 6, né? Mas vejam que você, sabendo pelo menos a parte de matemática, né? Você já garante uma boa parcela de acerto de pontuação nessa questão.